Feliz sábado, meus irmãos. Bom dia a todos que aqui se encontram, nesse singular momento que o Senhor nos dá para estudo de sua palavra. Em razão da dificuldade que houve ontem, nós vamos, então, recapitular a mensagem de ontem, diante de alguns pedidos que eu recebi particularmente, e, então, para deixar gravado para o canal, e igualmente para os que estão acessando, para depois continuarem estudando as mesmas mensagens que temos juntos aqui, tido a graça de aprendermos em comunhão com o nosso amigo Espírito Santo. Então, reitero, sejam bem-vindos, tenhamos todos um sábado feliz, na companhia singular do nosso amigo Espírito Santo. Aqui, Deus tem sido gracioso, esta manhã amanhece chovendo, ontem à noite caiu já madrugada, um pouco de água, mas isso revela exatamente quanto a bondade do Senhor frente a tanta temperatura, quentura, e a terra que precisa exatamente ser irrigada para fornecer o alimento necessário para justos e injustos. Jamais esqueçam que Deus, de fato, é amor. Muito bem, quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus. Bom dia a todos. Feliz sábado. Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus. A Ti seja dado, Pai, honras, glórias, louvores, poder, majestade e toda adoração. Tu és, ó Deus, a fonte de todas as coisas. Como oferecer, ó Deus, a Ti alguma coisa se Tu és a fonte de todas as coisas? Aqui estamos, Pai, reconhecendo a nossa pequenez, que não passamos de pó e cinza, folhas secas, grãos de areia, e que Tu és Deus. Mas no nome santo de Jesus, Pai, aqui estamos. Temos propósitos, e o nosso propósito é ver a Tua glória. A manifestação, ó Deus, do Teu poder em nós. Que o Teu Santo e bom Espírito possa nos habitar, para que possamos, assim, ter o privilégio de ver e ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, ser pessoas diferentes. Por isto, Pai, neste momento, esses que aqui estão, este grupo, tem o desejo e a vontade de Te servir com inteireza de coração. Mas bem sabemos, se o Teu Espírito não estiver conosco, é vã toda a atitude nossa. Por isso, manifesta em nós a Tua vontade, o desejo de ver a Tua glória, de Te obedecer acima de tudo e de todos. Ajuda-nos, Pai, pois somos carentes de Ti. Toma tudo que aqui está sendo feito, tudo que desde o primeiro dia deste culto de oração, capacita cada um. Esses são os ceifeiros, ó Pai, que vai dar continuidade à Tua palavra aqui nesta terra. Capacita cada um deles, chama mais, que o Teu Espírito, ó Pai, possa inundar os nossos corações, para que venhamos ser e fazer a Tua vontade. Recebe como aroma suave tudo que aqui está sendo feito, pois é unicamente para a honra, para a glória e louvor ao nome do Senhor. Sobre o Teu servo, o pastor Cícero, renova-o, capacita-o, ilumina-o como tem iluminado. Que a manifestação do Teu poder desça sobre ele, para que nós venhamos ser alimentados com o maná celeste. Dai-nos da Tua fonte, a fonte da vida, Pai, para que venhamos ser e dar continuidade àquilo para o qual fomos chamados por Ti. Aqui existe este grupo, Pai. Ajuda-nos, pois bem sabemos, se Tu não estiveres conosco, nós não vamos conseguir vencer por este dia. Dai-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, tomem o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9,
procure especificamente os versículos 23 ao 26. E desta maneira, como aqui estamos, façamos a leitura e vamos confrontar esse texto com os textos, então, seguintes, com os textos seguintes que envolvem exatamente os relatórios, ou que a gente poderia dizer as percepções de Marcos e de Lucas sobre o mesmo episódio. Contextualmente, você se lembra que Jesus estava jantando na casa, então, de Levi e Mateus. Enquanto ali se encontrava, Jairo chegou, solicitando que Jesus, então, fosse até a sua residência, porque sua filha estava, então, muito doente e que precisava do auxílio dele. Enquanto Jesus ali permanecia atendendo pessoas, houve, portanto, um certo tipo de tensão entre fariseus e escribas em relação aos discípulos que Jesus estava com eles ali, Pedro, Tiago e João. E atendendo diversas pessoas, Jesus deu a resposta daquilo que eles queriam confrontar, os discípulos, portanto, de João, contra os discípulos de Jesus. Jesus, então, deu uma resposta ali acerca daquele tipo de conflito que eles tentaram criar. E, neste momento, houve a cura singular da senhora que havia se posto para esta decisão de que se tocasse no manto de Cristo, então seria curada. Quando Jesus está atendendo esta mulher diante da forma singular e até de certa forma estranha de sua fé, veio um informe trazendo para Jairo que não incomodasse mais o mestre, porque a filha havia acabado de falecer. Frente a esta situação, Jairo, então, entra em desânimo. Jesus usa uma expressão muito forte para ele, de acordo com o texto de Marcos, capítulo, então, 5. Jesus, então, olha para ele e pede para que ele, então, não temesse e que mantivesse, então, a crença. Assim, Jesus, então, se dirige à casa de Jairo, o, então, chefe da sinagoga. Não havia uma distância considerada de onde Jesus se encontrava para chegar até a casa aonde, então, estava o serviço fúnebre dado início. Há algumas coisas aqui que nós precisamos atentar. Os serviços fúnebres, como que eram percebidos pelos judeus, era exatamente distinto de tudo aquilo, ou é distinto de tudo aquilo que os europeus entendem com serviço fúnebre. Os judeus aproveitavam deste instante para demonstrar para as famílias que estavam presentes enlutadas e numa compreensão de que o morto também estaria feliz com aquilo que estava sendo realizado. Porque não era uma crença comum que os judeus, então, possuíssem no que diz respeito à ressurreição. Esta não era uma verdade que era ensinada pelos fariseus, e isso gerava, portanto, uma tensão entre esses grupos que, então, formavam a liderança judaica, dentro daquilo que se chama, portanto, a administração do Sinédrio. Escribas e fariseus tinham comportamentos distintos, mas também percepções distintas, assim como os saduceus. Certo grupo acreditava na existência de anjos, outros grupos não acreditavam, e o tema da ressurreição era algo, de fato, de muita tensão entre esses grupos religiosos ali, então, no período que Jesus se encontrava. E não havia, portanto, consenso acerca desta situação e uma compreensão adequada. Fato é que a prática judaica oferecida diante de um serviço fúnebre também era muito distinta. 3 coisas se podiam, portanto, perceber-se num serviço fúnebre, seja ele realizado para uma pessoa de posses, então, eu diria, precárias, seja para uma pessoa com posses, então, eu diria, avantajadas. A diferença entre um contexto social e outro era exatamente o volume de participantes no momento, então, da cena do serviço fúnebre. Mas 3 coisas eram comuns, independentemente da condição econômica da família enlutada. E essas 3 aqui eu quero, portanto, expô-las.
dizia respeito à forma como, então, deveria se comportar no momento do luto, que era, então, um ato de demonstração pública para o homem que perdia alguém da família. Então, usava-se, ou melhor, praticava-se, portanto, o ato de rasgar a veste. O rasgar a veste era, então, uma prática comum entre os judeus quando se perdia alguém pela morte. E aí vem como fazer isto. Então, havia uma série de orientações neste ponto em particular. Pra você ter uma ideia, 31 formas de como deveria esta veste ser rasgada. E aí, o indivíduo tinha de estar de pé, melhor, tinha de estar em pé, tinha de, então, a veste ser rasgada, então, do tornozelo até a altura, então, do tórax, para fazer, então, paralelo com o coração. Se fosse uma mulher, ela não poderia fazer, então, este ato em público, tinha de ser eu diria, num ambiente privado, porque tinha de deixar a parte exatamente do tórax aberta até onde chegava o rasgão da roupa. 30 dias, esta roupa tinha de permanecer no corpo, como sinônimo, portanto, exposição de que estava em luto. No 30º dia, portanto, a roupa era invertida, era colocada no avesso, e aí, então, se tinha a compreensão de que o luto havia encerrado. Então, vejam, um período bastante longo de luto. Então, a ideia de luto não é católica, a ideia de luto, na verdade, é uma realidade judaica. E como o cristianismo é, então, o que a gente poderia usar tecnicamente judaico-cristã, ou seja, as práticas religiosas são judaico-cristãs, costumeiramente há muitas práticas que vieram, então, do judaísmo, que estão enraizadas no cristianismo. E isso, às vezes, levanta-se uma tensão, porque há muitos que querem, então, viver como judeus, embora sejam cristãos, ou vivendo como, então, cristão, recapitulando práticas judaicas. A distinção para nós, adventistas do sétimo dia, neste contexto, é porque temos a alegria e a satisfação, mas, acima de tudo, a responsabilidade diante daquilo que Deus deu para Ellen White, como orientações em determinadas práticas, que não tem nenhuma serventia, porque em Cristo Jesus, todas as coisas que, de fato, convergiam, que eram necessárias, nele se cumpriram, mas, culturalmente, há determinadas coisas que não têm para nós nenhum tipo de impacto. E, dentre elas, é a questão, portanto, do botar luto, porque nós não seguimos tal tipo de compostura. Ao mesmo tempo, este rasgar de vestes era, portanto, feito quando, sendo um homem, por exemplo, ele teria de fazer publicamente, para demonstrar a sua dor pelo ente querido ali, e que, então, eu diria, esvaía. Então, nesse ponto, a gente tem, portanto, algo que está acontecendo aqui, neste serviço fúnebre, e que foi suficiente o tempo, e aí vem um detalhe para você atentar aqui. Quando a situação de um doente estava chegando a uma compreensão de que não havia mais solução, já se começava, portanto, a regimentar outros grupos para vir, e, portanto, ao ambiente, porque se tinha convicção que, então, a morte estava iminente. E como era feito isto? Então, se contratava mulheres, chamada, portanto, de crepideiras, crepideiras, que elas vinham, portanto, ou cripideiras, como, portanto, você pode pronunciar, elas vinham, portanto, para estes ambientes, porque elas existiam dentro de Israel especificamente para isto, chamada, portanto, profissionais do choro. Essas mulheres, então, levavam ao ambiente, com a sua forma de chorar em tonalidade e a forma, portanto, de gritos singulares que elas davam, o ambiente a uma atmosfera de dor e pesar. E quando elas começavam a chorar, elas, neste choro, faziam uma espécie, portanto, de relatório da vida daquela pessoa que, então, agora estava morta, quando, então, junto da família,
ou então recapitulava a vida de alguém que também já estava morto, mas era, então, membro daquela família. Então, estas eram as chamadas profissionais, então, do choro, as chamadas, portanto, carpideira. E aí, é claro que estas mulheres, portanto, não eram 2 ou 3. Normalmente, o grupo era formado com 7 a 12 mulheres, que vinham exatamente com esse tipo de condição para trazer ao ambiente essa forma distinta de recepcionar a morte, assim como que era a visão judaica. Mas ainda, elas estavam sempre atentas, sempre prontas lá. Então, certas regiões sempre existia esses grupos de mulheres, porque não era alguém que vinha de Jerusalém para ir a Cafarnaum. Cada ambiente tinha, portanto, essas profissionais do choro, que eram, de alguma forma, orientadas pelo próprio, então, grupo religioso. O Sinédrio, portanto, orientava nesses aspectos. Então, essas mulheres eram contratadas, eram pagas, não era um serviço, portanto, gratuito. E somada a parte, portanto, pública do rasgar de vestes, mas, então, essas aí, o que a gente chama, portanto, de carpideiras. Lá. E aí nós temos um outro, eu diria, grupo que se formava para o momento do serviço fúnebre, que eram os tocadores de flautas. Estes, portanto, também eram profissionais contratados para este momento em particular. De sorte que se soma a prática de rasgar as vestes, as, então, carpideiras, mais, então, os tocadores de flauta. Então, neste momento, você tem um ambiente bastante buliçoso, bastante destacado. E aí, quando Jesus está chegando à casa de Jairo, ou seja, o chefe da sinagoga, ele se depara com esta cena. A casa cheia já de gente, porque notícia de morto é algo que, então, costumeiramente corre, e ainda mais, se a pessoa a quem, portanto, pertence aquela família, ou melhor, se a família a quem pertence o morto é a uma família destacada, aí você sabe, né? Cada um quer vir porque o indivíduo tem certo destaque social. Então, esse é o detalhe em relação ao chefe da sinagoga, um homem de influência muito forte, com conhecimento, portanto, de muita gente no entorno. Então, a filha está doente, essa notícia, portanto, há tempo já estava circulando, porque a doença da filha do Jairo não foi algo abrupto, implicando dizer que tudo o que ele pôde fazer para conduzir um bem-estar da sua filha, até que chegou, portanto, ao limite, ele o fizera. Então, é claro que a notícia desta menina já circulava entre, então, o grupo de época. E é claro que, então, quando Jesus chega, não pode, então, você achar que a distância de onde Jesus está se deslocando, da casa de Levi para a casa de Jairo, neste intervalo, nesse interstício de tempo, você tenha, portanto, de que essas mulheres chegaram ali agora. Né? Na verdade, já havia toda uma cena que estava, de alguma forma, preparada, porque já se sabia que não havia solução. Quando Jairo veio buscar Jesus, ele o fizera como o último recurso que ele tinha, não porque cria em Cristo, mas, de alguma forma, porque chegou ao limite. E aí, é claro, quebrou todos os protocolos de época, né? Porque, como chefe da sinagoga, quantos preconceitos os próprios, então, rabis já haviam levantado contra Jesus. Então, quando Jairo vai procurar, é claro que a situação da menina já estava em um extremo momento na compreensão de época, de morte. E isso fica patente que a chegada dele e o momento que chega o informe trazendo a notícia de que a menina estava morta, isso implica dizer que o período é muito exíguo, é muito curto, revelando que, de fato, ele só buscou nos últimos momentos. De sorte que a gente tem de atentar todo este quadro aqui posto para verificar o porquê de como Jesus se dirige ao grupo ao chegar na casa do Jairo. E é isso que nós vamos, então, atentar. Então, tomem em mente essas 3 coisas, o rasgar das vestes, as carpideiras e, então, os tocadores de flautas. Esta não era uma situação exclusiva para Israel. Para você ter uma ideia,
o filósofo Sêneca registra esse detalhe em relação aos tocadores de flautas, que também era algo comum nos enterros, portanto, eu diria, personalidades destacadas entre os romanos. Não era, portanto, muito comum entre o povo comum romano, mas em indivíduos destacados era algo incrível. Na morte, por exemplo, de Cláudio, o imperador Cláudio, o Sêneca registra que havia tantos tocadores de flautas, fazendo exatamente, dando as suas notas singulares de aspecto, portanto, fúnebre, que o Sêneca chega, então, de maneira hilária, a dizer que o próprio Cláudio estava escutando, né, o que estava sendo tocado. E isso se tornou, portanto, um problema, porque quanto mais o tempo passava, do ponto de vista de morte desses personagens, então, romanos, mais flautistas queriam apresentar-se para, então, demonstrar o quanto tinha de fazer de melhor para que aquele, portanto, eu diria, defunto pudesse escutar as belas músicas, né? A números exorbitantes e limitou para cada serviço fúnebre a presença apenas de 10 flautistas. Por que estou narrando isso aqui para você? Para você entender que não era, portanto, uma coisa somente para os judeus, a ideia, portanto, de tocar no momento que o morto está ali, ou no serviço fúnebre, em razão, portanto, da presença de pessoas. A gente tem algo quase que paralelo, né? Não podemos dizer que é igual, mas é quase que paralelo. Você se lembra que todos os nossos serviços fúnebres há músicas que são cantadas e tocadas. A grande questão é se os que estão presentes entendem que aquilo que estamos, às vezes, tocando ou cantando, não é para o morto, mas exatamente para a família que está em dor, para o conforto da família que está em dor, na perda, de lembrar-se, agarrar-se às promessas que, então, se apresentam em músicas que realmente são sacras. Então, o serviço fúnebre que nós, então, ministramos, o ancião que está presente, ou os irmãos que, então, vão e realizam, não é para o bem dizer ao morto, mas exatamente para trazer conforto para os enlutados. Então, esse paralelo, você também pode fazê-lo com base naquilo que nós estamos aqui, eu diria, participando nesse instante. Mas, no caso particular da filha do Jairo, nós tínhamos, então, essas outras duas coisas, né? Além dos flautistas, as, então, carpideiras e, por fim, o ato de rasgar as vestes. Então, quando Jesus chega ao ambiente, é isto que está aí, é este o quadro. Tá? Então, esse alvoroço todo que o próprio texto, portanto, de Mateus usa a expressão. Venha comigo e agora observe. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Ora, quando Jesus disse que ela, então, dormia e que não estava morta, quem está se rindo de Jesus, quem está, portanto, ali num comportamento de rejeição, de desdém, quem está ali na prática do riso, neste momento que Jesus aqui diz que a menina não está morta, mas estava dormindo, são estes que, então, eram os contratados, né, para fazer esse tipo, então, de serviço fúnebre, eu diria, colorido, né, cheio aí de impacto de música, de gritos, de choro. E quando você lê sobre essas questões e se aprofunda, havia notas que essas mulheres, as chamadas carpideiras, davam em sua voz, que eram estridentes e que, então, gritos singulares para registrarem dramaticamente a dor da perda. Então, isto é algo que se tornou para alguns historiadores, há textos muito solenes escritos, né, chamado, portanto, há um texto de um historiador, inclusive, aqui, baiano, onde ele tem, portanto, um livro intitulado E a Morte Era uma Festa.
Exatamente isto que acontece com alguns outros ambientes, melhor, outros naipes religiosos, de matriz, portanto, de culto afro, como o caso, portanto, dos que são aí participantes do candomblé. Há uma festa, de fato, quando há a morte de alguém participante desse tipo de, eu diria, suposta religião. O que a gente tem aqui em particular? A gente tem, na verdade, toda esta situação judaica. Então, muita coisa que foi copiada para muitos, então, temos isto. Só que Jesus, ao se deparar com essa situação, pediu, primeiro, que parassem com aquele alvoroço, né? E, segundo, Jesus, então, afirmara que a menina estava dormindo. E aí vem o detalhe. O verbo que é usado aqui no texto originário, no grego, a palavra, portanto, aqui, dormir, ou o verbo no seu tempo já refletido, ou seja, a flexão verbal, é o verbo katadeuem. Este verbo katadeuem, ele, então, é usado muitas vezes para referir-se ao sono comum, como é referido, portanto, para a morte. Mas aí, diante dessa situação, alguns, eu diria, estudiosos do texto grego, colocam, portanto, em dúvida que havia, de fato, aqui morte, mas simplesmente uma situação de coma, ou que tecnicamente é chamado de coma cataléptico. O coma cataléptico é uma reação que se dá, portanto, no corpo de alguém que está passando por uma descarga, então, elétrica dos neurônios, a ponto, portanto, de, nesse momento dessa descarga, o corpo entrar, portanto, em trepidação para a respiração e depois fica rígido. E isto gera, portanto, uma percepção que a pessoa está morta. E aí muitas pessoas a registram na história ali do século IX, século X, período medieval, que exatamente muitas pessoas foram enterradas vivas, porque elas estavam em coma cataléptico. O que acontece é que tomaram esse tipo de reação e aplicaram aqui ao texto de Mateus como que, de fato, o que Jesus fez não foi um milagre, mas, na verdade, despertou uma menina que estava dormindo. Só que, meus queridos amigos e irmãos, o verbo que aqui se põe como para respaldar esse tipo de ideia não pode sê-lo. E por que não? Porque foi o mesmo verbo que é utilizado no Evangelho de João, e foi a mesma situação que foi utilizada por Paulo quando faz referência, dizendo, portanto, que, na verdade, a morte é um sono, quando ele diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com o restante dos que não têm a esperança que nós temos. Porque veja o que acontece aí em particular. O que é que Paulo está dizendo? Não é? Que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, mas ele diz também que, então, com o restante, com aqueles que dormem. Então, o dormir é uma expressão para referir-se à morte. E Jesus usou a mesma expressão para referir-se a Lázaro. Portanto, aqui não foi um despertamento de um coma cataléptico. O que houve aqui foi, de fato, o poder de Cristo realizando não uma cura, mas uma ressurreição. E Jesus, então, afirmou isto e afirmou a mesma coisa para Maria, quanto, portanto, no momento específico da morte de Lázaro. Daí esta ideia de colocar aqui dúvidas acerca, portanto, desta situação baseada no verbo, tende, então, ter avançado um pouquinho na leitura bíblica e a perceber-se que o mesmo verbo é utilizado, portanto, ali sobre a morte de Lázaro, e Jesus usou a mesma expressão. Portanto, não é salutar esse tipo de explicação, não é saudável esse tipo de explicação. Que alguém, portanto, aqui esteja a referir-se a este episódio como que se Jesus estivesse despertando alguém que estava dormindo. Não é. A morte é considerada um sono. Por que o é? Porque, na verdade, não há consciência, não há despertamento, não há, então, a razão. Na verdade, é o sábio Salomão que diz que, então, o juízo fica no esquecimento.
Os que descem a região, portanto, do silêncio, em silêncio estão. Então, todo esse alvoroço, para aquele que está morto, nada tem influência, de nada. Portanto, é uma perda de tempo. Então, quando Jesus expulsa, põe para fora essas pessoas e chama, em particular, o pai e a mãe e os 3 discípulos que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entram ali exatamente no ambiente onde o corpo se encontra, Jesus, portanto, usa uma expressão que Marcos unicamente registra. Vamos, então, ao Evangelho de Marcos agora, capítulo 5, e veja o que é dito aqui, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns dos da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. E aí, como a notícia chega dizendo que a menina está morta, e Jesus chega e diz que ela dorme, houve, portanto, um confronto aqui. Está morta? Dorme. Para aqueles que estavam lá, ela estava morta. Para Jesus, ela não estava morta, porque ele está presente, ele é a vida. E nesse aspecto, a morte não tem, portanto, nenhum lugar na presença do autor da vida. O que Jesus estava dizendo quando, então, mencionou a expressão que ela dorme, Jesus não estava exatamente negando a morte. Estava, em outras palavras, apenas demonstrando para aqueles que lá estavam que, na verdade, esse tipo de comportamento de fazer de um ambiente de morte uma festa para atrair os olhares e o sofrimento dos que lá estavam, a festa não resolve o problema. Por mais música que se cante, por mais choro que se derrame, não resolve o problema. É unicamente Jesus que pode solucionar esse tipo de dor. Então, a presença dele lá era, na verdade, o dissipar tanto daquele festejo, quanto, portanto, da insegurança em relação à vida da criança. E aí, quando Cristo, portanto, diz isto, tua filha não está morta, ela está dormindo, Jesus não está negando a existência da morte. Ele só está dizendo para você e para mim que na presença dele não existe morte. Você entende? E aí é quando os versículos seguintes nos ajudam a compreender este particular, eu diria, momento aqui. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. Muito. Eu já expliquei isso porque tem a ver com essas carpideiras. O versículo 39 diz, ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O verbo, portanto, aqui, já explicado lá atrás em Mateus, o verbo, então, katadeuem. Isso aí, eu estava só esperando você falar. O versículo 40 diz assim, e riram-se dele. Tendo ele, então, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. E agora vejam, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Na verdade, a expressão Talitá é literalmente no aramaico, na língua então aramaica, significa cordeirinha. Então, aqui, essa explicação que Marcos dá dessa expressão Talitá cumi, na verdade, dizendo, menina, portanto, eu te mando, levanta-te. O verbo levantar é o verbo aqui cumi. Talitá significa cordeirinha. Então, cordeirinha, levanta. Esta é a expressão aqui. E alguns chegam a sugerir, alguns estudiosos, teólogos, muito fortes sobre conhecimento bíblico, aqui essa expressão era a mesma que talvez a mãe usava para a sua filhinha, ou seja, um tratamento de intimidade muito forte. Isso gerou, talvez, no momento que Jesus usou essa expressão, um singular impacto melhor,
para o pai e para a mãe, cuja expressão era bastante conhecida, talitá, que significa exatamente aí cordeirinha. O fato é que quando Jesus, então, ordenou, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Explicação bastante aqui é útil, porque demonstra que se nós não tivéssemos a idade da menina, talvez viesse a dúvida. Ela passou a andar, mas ela estava com que, então, tempo de vida lá? Andar como? Na segurança de um braço de alguém que atirou do ambiente e ela, então, ainda estava meio tonta. O que aconteceu? Não, Marcos finaliza e, então, dissipa a dúvida quando ele diz que ela tinha 12 anos. Então, ela levantou e, por si só, ela, então, começa a viver o que, na verdade, estava morta. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Quem estes todos que ficaram admirados? Os que estavam lá com Cristo. Pedro, Tiago e João, ou seja, Jairo e a mãe da menina, que nós não sabemos o nome. Mas Jesus, então, ordenou-lhes expressamente, ordenou a quem? Aos que lá estavam, que viram, portanto, o ato de Cristo, que não dissesse para ninguém. Bem, para aquele grupo era possível esse conselho. Agora, quando a menina sai do ambiente onde estava morta e é apresentada para todos que lá estão, então algo extraordinário ocorreu. Segurar esta notícia era impossível. E por que Jesus pedira para que isto não fosse feito, ou seja, a divulgação? Porque Jesus nunca tirou nenhuma vantagem para si daquilo que realizava em prol dos, então, perdidos, das ovelhas feridas, como sendo, portanto, algo que ele pudesse e que quisesse que se fizesse propaganda como marketing para o seu ministério. Talvez essa seja uma lição bem singular aqui para nós, meus amigos e meus irmãos. Às vezes nós temos tido o privilégio de ver situações que nos agridem, não é salutar, não é justo e não é, portanto, não há coerência em aplicar o resultado de um milagre que ocorre para alguém, de uma bênção singular que Deus dá, fazer disto agora uma propaganda, como que se fosse uma forma de criar na mente de outros que precisam de situação semelhante a esperança de que, assim como aconteceu com esse, acontecerá com aquele. Cuidado, porque eu e você não temos esse controle. Não está em nós realizar esse tipo de coisa. Mas as igrejas estão infestadas desse tipo de pseudos, então, eu diria, líderes, que usam desse tipo de situação como vantagem para si. Aqui o milagre acontece. Aqui você pode vir que você recebe, portanto, a solução do seu problema. Não importa o que você esteja passando, venha para cá. Veja, isso é o que se chama de propaganda da fé. Jesus, então, ao dizer que não fosse divulgado, ele não queria que as pessoas o vissem exatamente como tirando vantagens das desgraças das pessoas. Embora ele, portanto, não quisesse esse tipo de coisa, mas o que ele realizava era real. Mas ele não tirou vantagem disto. E às vezes temos tido exatamente o que aqui acabei de expor. Mas o ponto mais forte deste episódio é demonstrar algo aqui para você. Amigos, a presença de Cristo em um ambiente, nunca aquele ambiente será o mesmo. Tudo que é dor, que é sofrimento, que é teatrismo, que é, eu diria, fã-clube, folclore, não permanece. Porque Jesus, quando é, de fato, convidado para vir a um ambiente, ele modifica tudo. Nossa forma de ver, nossa forma de sentir, nossa forma de nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Então, o milagre não é, portanto, uma cena em si mesma. Na verdade, a cena é maior do que isto. O milagre não tem um fim em si mesmo. É preciso que nós atentemos que, neste ponto, Jesus estava também educando, também deixando claro de que Deus, quando realiza algo, realiza para tirar todos os tipos de preconceitos e dúvidas. Ora, não era comum a crença, portanto, em ressurreição. Observe que o informe que veio trazer notícia para Jairo, dizendo que a filha estava morta, como ele termina a frase?
não molestes mais o mestre, porque tua filha está morta. Em outras palavras, acabou, Jairo. Não tem mais solução. Então, percebe que eles não criam na ressurreição? Percebe que eles não tinham, portanto, esta confiança? Ou seja, não criam, não podiam confiar. Não podendo confiar, necessariamente, para eles, encerraram. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Então, quando Jesus ouviu o informe, eu fico imaginando o impacto lá de Cristo Jesus, vendo a falta de percepção do povo, a dor que Deus passa quando olha exatamente para essas pessoas e vê que elas não compreenderam que Ele é todo-poderoso. Sabe, nesse instante, estou lembrando aqui de um texto, uma meditação intitulada E Recebereis Poder, página 26. Eu trabalhei muito esse texto ontem na igreja que eu estive, nesses 10 dias de oração. Trabalhei bastante esse texto, palavra por palavra. E há algo aí muito singular. O que Jesus veio fazer aqui foi recapitular em nós aquilo que havia sido perdido, a imagem de Deus e a natureza de Deus. O que Jesus, nesse momento, vê quando esse informe chega e diz que a menina está morta, não moleste mais o mestre, Deus não é molestado. Deus não fica enraivecido ou triste porque você não foi educado o suficiente para acreditar e receber a bênção que Deus tem poder para todas as coisas. Inclusive a morte não pode dominá-lo. Mas vamos recapitular. Quem foi o autor de destruir esta verdade de que Deus é vida, que Deus é amor? Lúcifer. Você se lembra a primeira dor da família desta terra? O caso de Adão com a perda singular do Abel. E a morte passou para todos. No decorrer do tempo, nós temos, então, situações deste nível. Você se lembra, portanto, eu diria, da singular ato de Elias, em razão às dificuldades e problemas que Israel estava passando? Mas não era comum, amigo, judeu acreditar em ressurreição. Nós vamos para, então, o Antigo Testamento, os episódios são singulares, 2 ou 3 episódios. E nós temos de nos lembrar que isto era em razão da destruição que Satanás colocou na mente humana, de que o Senhor tem limites. Não, o Senhor é todo-poderoso, não há limite nele. Então, mesmo que você e eu não recebamos a bênção agora da ressurreição de alguém que gostaríamos de que estivesse conosco, lembre-se deste episódio aqui. A menina ressuscitou. E ela veio a óbito. Quanto tempo depois? Não sabemos. Lázaro ressuscitou, mas veio a óbito. Quanto tempo depois? Não sabemos. Só sabemos de uma coisa, amigo. Somos candidatos à vida eterna, mas isso só poderá ser, de fato, uma realidade quando Jesus voltar. Então, às vezes, nossas dores não são interpretadas adequadamente porque falta a compreensão da palavra de Deus. E aí queremos, então, buscar que o Senhor resolva uma dificuldade, da qual, para aquela pessoa que está sobre a dificuldade, fosse melhor, de fato, ela descansar, porque o que está por vir para nós que ainda aqui estamos, que temos de enfrentar, não é para qualquer um. E na misericórdia do Senhor, ele faz sua colheita. Você acha que alguém que tomba na tumba, Deus perdeu a autoridade? Erga sua cabeça, meu irmão, e confie em Deus, de que ele sempre faz o melhor, mesmo quando este assunto tem a ver de tirar alguém que a gente ama. É doloroso? Machuca? Claro que sim. Fez Jesus chorar. A morte é algo profundo, mas não limita a Deus. Então, bem-aventurados sois, se permaneceres, portanto, fiel àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, ao olhar para este conteúdo que nós estudamos, eu apelo ao meu amigo Espírito Santo que crave em sua memória isto. Deus é amor. Não julgue a Deus pelas perdas que temos, porque ele não é responsável por isto. E mesmo aquilo que, de alguma forma, a gente acha que é perda,
Ele está conservando para o momento solene, quando ele despertar do sono todos aqueles que dormiram nele. E aí, amigo, nunca mais separação. Vamos esperar um pouquinho. Vamos confiar mais em Deus. Vamos, então, agarrar as promessas que ele colocou em sua palavra. Meu desejo é que esse seja um sábado de glória para o Senhor e que você o honre, para que, então, viva de fato a fé que você diz possuir. Então, demonstre a sua fé, confiando especificamente nas promessas do Senhor e não entrando em desesperos. Por isso que Paulo usa uma expressão muito forte. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, que não têm a esperança que nós temos. Nós temos esperança porque conhecemos o Senhor da vida. Que Deus te dê essa certeza e aguarde o dia singular que Ele trará de volta aqueles que de ti foram tirados. E certamente você vai entender muito mais a razão por que Deus permite certas coisas. Sejamos, então, pacientes. Esta é uma das características dos santos que vivemos nos últimos dias. Paciência. Deus te abençoe. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite e que possamos avançar pela fé nas promessas que o nosso Salvador aqui nos ofertou. Agradecemos, por fim, pelo dom da vida, que há unicamente na tua pessoa, Senhor. És vida, e por isso, então, podemos confiar em ti os nossos desesperos. Cuida de nós, dê-nos um sábado feliz para estes que ainda vamos à tua igreja nesse dia, para aqueles que já tiveram esse privilégio, que mantenham-se fiéis. Suplico-te, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.